Agora aqui no exemplo de número 3, temos essa integral aqui para poder resolver. Então, como aqui eu tenho uma soma de integrais, eu separei em duas integrais aqui. E aí eu já fiz o passo a passo para não prolongar tanto, né, a resolução aqui. E aí a gente vai comentar o passo a passo como chegou no resultado. Aqui, nessa primeira integral aqui, eu tenho que a integral de e elevado a x sobre 2 dx. Então, aqui é como se eu tivesse o 1 multiplicando o e, né? O 1 multiplicando o e. Então, como 1 sobre 2 ele é constante, eu levei para fora. Então, ficou para resolver a integral de e elevado a x dx. Então, temos que conservei a constante, que é meio, e integrei e fiz a integral de e elevado a x dx. Se vocês olharem lá na tabelinha de integrais imediatas, tem lá que e elevado a u, integral de e elevado a u é igual a e elevado a u mais c, que foi o que ficou aqui, ó, e elevado a x mais c. Então, isso aqui também eu posso escrever dessa forma aqui, ó, e elevado a x sobre 2 mais c. Aqui na segunda integral, resolvendo a segunda integral, eu tenho a integral de x raiz de x dx. Então, primeiro eu peguei, eu tive que preparar essa integral para poder integrar, né? Então, eu transformei essa raiz aqui em potência. Como ela é raiz quadrada, ela ficou, em potência ela ficou 1 sobre 2, aqui. E aí, multiplicando, agora aqui, é potenciação. Potenciação. Se você tem mesma base, você faz o quê? Você soma os expoentes, que foi o que eu fiz aqui, ó. Então, eu somei 1 mais meio. Agora, fazendo essa soma aqui, tiramos o mínimo, aí depois, ou então você pode fazer direto. Como o mínimo entre 2 e 1, que aqui embaixo é como se tivesse 1, o mínimo entre 2 e 1 é 2. Então, multiplico 2 por 1 e depois, que deu 2, e depois eu somo mais 1, que deu 2 mais 1, 3, que ficou 3 sobre 2. Então, a minha integral aqui é integral de x elevado a 3 sobre 2 dx. Aí, agora, resolvendo essa integral, é uma integral de potência. Então, eu somo mais 1 e também divido por esse expoente. Somando a fração ali, de novo, eu tenho que aqui eu tenho o 1. Então, tirando o mínimo entre 2 e 1 dá 2. 2 vezes 1, 2. 2 mais 3, 5. Então, ficou 5 sobre 2 sobre 5 sobre 2, efetuando aquelas somas de frações. Então, aqui eu tenho uma divisão de fração. Então, eu conservo o que está no primeiro membro, que está aqui, e multiplico pelo inverso do denominador, que ficou 2 sobre 5. Aqui era 5 sobre 2 e ficou aqui 2 sobre 5. Então, ficou, isso aqui é igual a 2/5 vezes x elevado a 5 sobre 2 mais c, que você também poderia reescrever desta forma. 2x elevado a 5 sobre 2 sobre 5 mais c. Mas, necessariamente, você poderia deixar do jeito que eu deixei anteriormente aqui. Então, o resultado aqui, eu tenho o quê? Eu tenho o resultado da primeira integral mais o resultado da segunda integral. E a constante é aquele mesmo caso. Posso deixar só um czinho aqui no final.
E vamos agora para o exercício de número 4. Resolvendo aqui a questão de número 4, temos essa integral aqui, que é integral de 1 sobre seno ao quadrado de x dx. Aqui a gente vai preparar ela, porque se vocês olharem lá na tabela de integrais imediatas, não tem a integral de 1 sobre seno ao quadrado de x. Então a gente prepara ela. Nas relações trigonométricas, se vocês não viram, seria bom vocês dar uma olhada. O que seria essas relações trigonométricas? Que são transformações. Por exemplo, eu sei que 1 sobre seno ao quadrado de x é igual a cossecante ao quadrado de x. Também pode colocar em parênteses. E outra também que vocês podem ver mais pra frente, que é 1 sobre cosseno ao quadrado de x, que isso é igual a secante ao quadrado de x. E no caso, nessa questão aqui, vamos usar, então, essa primeira identidade aqui. Que a gente, como eu falei para vocês, isso aqui é igual a isso. Que é o que a gente tem aqui, ó. Isso aqui, a gente vai transformar nisso aqui por conta que isso é válido de acordo com as identidades trigonométricas. Então, aqui agora eu já apaguei e deixei aqui do lado o que nós vamos usar. Então, aqui eu faço a transformação, que é a integral de 1 sobre seno ao quadrado. Deixa eu apagar aqui. Seno ao quadrado de x, isso vai ser igual a integral. Agora eu vou fazer a substituição daquelas identidades trigonométricas ali. Dessa daqui agora não substituir isso, esse primeiro caso aqui, por esse segundo aqui. Então agora fica cossecante ao quadrado de x dx. Aqui eu esqueci de novo, dx aqui. Aí aqui temos que, se você olhar lá na tabelinha das integrais imediatas, vou te mostrar aqui agora. Então aqui na tabelinha temos aqui, ó, temos aqui, ó, essa propriedade 15 aqui, ó, que a integral de cossecante ao quadrado de u du é igual a menos cotangente de u mais c. Então, resolvendo aqui, temos que a integral, deixa eu apagar aqui, já é o resultado aqui. O resultado da integral, então, de cossecante ao quadrado de x dx é o que? Menos cotangente
de x mais c, como a gente acabou de ver na propriedade 15 lá das integrais imediatas. Então, esse é o resultado dessa integral. Agora, temos o exemplo 5, que é para resolver essa integral aqui. Então, eu separei, como aqui eu tenho soma de integrais, eu separei em duas integrais aqui, como vocês podem ver. E aí, resolvendo a primeira, temos que a integral de cosseno de t dt é uma integral imediata, como podemos ver na tabelinha aqui agora. Integral de cosseno de u du é igual a seno de u mais c. Então, com isso, temos que a integral de cosseno de t dt é igual a seno de t mais c. A segunda integral aqui também é uma integral imediata. É a integral de secante de t vezes tangente de t dt. Se a gente olhar na tabelinha lá das integrais imediatas, temos que aqui, ó, a secante de u vezes tangente de u du é igual a secante de u. Então, com isso, temos que o resultado dessa integral é justamente o que a gente acabou de ver, secante de t mais c. E esse menos aqui é por conta do menos aqui fora da integral. Então, no final, a gente pega e tem esse resultado. Pega o resultado da primeira integral menos o resultado da segunda integral. Porque o resultado da segunda integral é negativo, mais a constante.